Francamente, deputado. Francamente. Seja franco, deputado. Francamente. Deputado. Francamente. Olá, aqui é o deputado Marcelo Ramos e nós estamos começando agora o 6º capítulo do nosso podcast Francamente. Essa semana vamos falar do tema que tomou conta do noticiário político do país, que foram as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente e líder do PSL, partido do presidente na Câmara dos Deputados, que fez referência ao ato institucional número 5, a possibilidade de edição de um novo ato institucional número 5. Portanto, o podcast dessa semana é um podcast sobre democracia e ato institucional número 5. Francamente, deputado. Francamente. Seja franco, deputado. Francamente. Mas vamos lá, vamos conversar nesse primeiro bloco sobre o que foi o ato institucional número 5. Ato institucional número 5, inclusive, que completará 51 anos agora em dezembro. Para quem não sabe, em especial os mais jovens, esse foi dos capítulos mais sombrios da recente história do país. Talvez o mais sombrio da nossa história. Ele foi baixado no dia 13 de dezembro de 1968, durante o governo Costa e Silva. E todos os estudiosos dizem que ele foi a expressão mais acabada do que foi a ditadura militar brasileira. E vigorou entre 1964 e 1985, produzindo e justificando, do ponto de vista legal, ações arbitrárias com efeitos duradouros, inclusive justificando tortura. O ato institucional número 5, ele simbolizou o momento mais duro do regime militar, porque deu poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente quem quer que fossem seus inimigos, ou quem quer que eles considerassem seus inimigos, mesmo que não o fossem. O ano de 68 ficou marcado na história como o ano que não acabou. E esse ano de 68 era justamente a retomada da luta popular de combate à ditadura militar. O movimento estudantil se reorganizava, protestava contra a ditadura, a igreja começava a levantar-se contra as ofensas aos direitos humanos por parte da ditadura, lideranças políticas caçadas começavam a ter uma atitude mais ampla de diálogo, chegando ao extremo de unir figuras que eram inimigas históricas, como Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart, na chamada Frente Ampla, que teve as atividades suspensas pelo governo militar como consequência do AI-5, e os movimentos sindicais também começavam a se organizar. A reação da ditadura foi a chamada linha dura, com medidas mais enérgicas para reprimir qualquer tipo de manifestação. O diagnóstico para justificar isso era que o Brasil estava prestes a uma guerra revolucionária. Sempre esses inimigos imaginários justificando caminhos autoritários. A guerra revolucionária está para a ditadura como a radicalização da esquerda está no discurso atual do deputado Eduardo Bolsonaro. Agora nós temos que lembrar que o fato político que justificou o AI-5, na verdade, foram pronunciamentos feitos por dois deputados, deputado Márcio Moreira Alves e Hermano Alves, ambos do MDB, que sugeriram em discursos na Câmara que o povo não participasse das manifestações de 7 de setembro. O Conselho de Segurança Nacional, como reação a isso, considerou que eram ofensas e provocações irresponsáveis e intoleráveis e decidiu baixar o AI-5. O AI-5 cassou 11 deputados, decretou recesso do Congresso Nacional, promoveu intervenção em estados e municípios, cassou mandatos de parlamentares, suspendeu por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, decretou o confisco de bens considerados ilícitos, relativizou o direito à liberdade de expressão e liberdade de imprensa,
e suspendeu a garantia do habeas corpus. É importante nós entendermos quais foram os efeitos concretos do AI-5 para perceber que um discurso que fala em renovação do AI-5 não é um ataque genérico à democracia. É um ataque ao parlamento, é um ataque ao Supremo, é um ataque aos direitos e garantias individuais, é um ataque à liberdade de expressão. No fim do mês de dezembro, 11 deputados federais foram cassados, como eu já disse, entre eles os 2 que fizeram um discurso contra a ditadura, Márcio Moreira Alves e Hermano Alves. A lista de cassações aumentou em janeiro de 69 e não atingiu só parlamentares, não. A ditadura militar, com base no AI-5, chegou a caçar ministro do Supremo Tribunal Federal, algo muito parecido com alguns discursos que a gente ouve nesse momento. O AI-5 era um instrumento de intolerância em um momento de intensa polarização política do nosso país. A estudiosa Marília Celina de Araújo, da Fundação Getúlio Vargas, tem uma frase com a qual eu quero encerrar esse bloco, que ela diz o seguinte: a ditadura militar foi um modelo de governo feito com sangue, suor e lágrimas do povo brasileiro. Vamos tomar uma aguinha e voltamos já. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente. Estamos de volta com o nosso podcast Francamente e hoje falando sobre AI-5 e democracia, repercutindo, na verdade, a fala do deputado Eduardo Bolsonaro, líder do PSL, filho do presidente, que falou na possibilidade de retomar da reedição de um AI-5 caso haja radicalização da esquerda. Essa radicalização real ou imaginária, porque essa turma o tempo inteiro constrói inimigos imaginários para continuar flertando com os seus surtos autoritários. O que é importante dizer é que mesmo depois do deputado ter se retratado e o deputado efetivamente pediu desculpas pela sua fala, não deixa de ser grave que o filho do presidente, que o líder do partido do presidente defenda uma ruptura do Estado Democrático de Direito. Justamente ele, eleito sobre as regras do Estado de Direito e da democracia, com seu pai eleito sobre as regras do Estado de Direito e da democracia, com o parlamento respeitando as regras do Estado de Direito e da democracia para preservar a autoridade do presidente da República e contribuir com o presidente da República nas reformas que são importantes do país. Mas nós não podemos esquecer que essa não é uma marca nova na família, que o próprio presidente, quando deputado, várias vezes defendeu métodos adotados pela ditadura, inclusive a tortura, como mecanismo de combater os seus adversários políticos. O que é mais importante dessa história não é só a gravidade da fala do deputado Eduardo Bolsonaro, mas sim a reação da classe política. A defesa da democracia não tem ideologia. A defesa da democracia une o nosso país. A defesa da democracia une a direita, a esquerda, o centro, une todos que não compactuam com caminhos autoritários, com ditaduras, com desrespeito a direitos e garantias individuais, à liberdade de expressão, com métodos de violência como combate de opositores políticos. Então, o que nós vimos no Brasil foi uma reação muito forte, muito significativa dos mais variados setores da política e da sociedade do nosso país, demonstrando, por um lado, também a maturidade da nossa democracia e a solidez das nossas instituições democráticas. Mas é preciso entender que, mesmo pedindo desculpas, as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro configuram crimes, tipificado na Lei 10.079 de 83, a Lei de Segurança Nacional, na Lei dos Crimes de Responsabilidade, que é a 10.079 de 50, e no artigo 287 do Código Penal. A Lei de Segurança Nacional, inclusive, prevê expressamente no seu artigo 22,
fazem em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem pública. Isso é um tipo penal previsto no artigo 22 da Lei de Segurança Nacional. Repito, é tipo penal. Fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem pública. Nós precisamos reconhecer que a imunidade parlamentar, ela protege a fala do deputado Eduardo Bolsonaro, mas nós precisamos estar atentos e reagir enquanto sociedade e enquanto poder político para esses tipos de flerte com o autoritarismo. Mais ainda, porque ao ouvir o general Heleno, ministro do atual governo, relativizar a fala e cogitar a possibilidade de estudos para a instituição de um AI-5, vai ficando claro que a fala do deputado não foi um mero descuido, mas foi a expressão do que se discute nos porões do Palácio do Planalto e, mais do que isso, um balão de ensaio para testar a força da nossa democracia e das nossas instituições e radicalizar esse segmento extremista que compactua com esse tipo de discurso. Mas o que ficou claro é que a nossa democracia é muito forte e as nossas instituições são muito sólidas. Por outro lado, é importante entender o impacto econômico desse tipo de fala. Passa uma mensagem ruim à comunidade internacional de que não há normalidade institucional no nosso país, de que há risco de ruptura no nosso país. E ninguém investe, ninguém, nenhum investidor estrangeiro ou investidor nacional, investe num país que tem instabilidade institucional, em que o filho do presidente cogita a possibilidade de ruptura. Isso faz muito ruim, isso é muito ruim, faz muito mal para a economia também do nosso país. Não é um problema só político, não é um problema social, é também um problema econômico de um governo que todos os dias cria as suas próprias crises. Vamos tomar uma aguinha, vamos no intervalo e daqui a pouco nós voltamos para o último bloco do nosso podcast, do nosso Francamente. Francamente, deputado. Francamente. Seja franco, deputado. Francamente, Deputado. Francamente. Voltamos nesse último bloco para refletir rapidamente se há clima no país e no mundo para a possibilidade de uma ruptura institucional. Eu sou daqueles que entendo que não existe esse clima no mundo. A América Latina tem democracias consolidadas, o mundo tem democracias liberais consolidadas e o mundo hoje não tolera ruptura democrática. Por exemplo, o Brasil, sob uma ditadura, certamente teria restrições comerciais da União Europeia, teria restrições comerciais de vários parceiros nossos daqui mesmo da América Latina. Então não vejo que haja clima no mundo para isso, mas nós precisamos estar atentos para que esse discurso não fique impune no meio da sociedade, nem feito pelo Eduardo Bolsonaro e nem feito por ninguém, por gente que usa as redes sociais para propagandear o ódio, pelo presidente que muitas vezes relativiza os valores da nossa democracia. Nós vamos ouvir um videozinho agora que eu divulguei como nota oficial logo após a manifestação do deputado Eduardo Bolsonaro e depois vamos voltar para o encerramento para a nossa dica cultural. As declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, agravadas pelas insinuações do ministro general Heleno, elas precisam ser veementemente repudiadas pelo conjunto de democratas do nosso país, independente de ideologias. Primeiro, porque elas parecem simbolizar o que se discute nos porões do Palácio do Planalto. E segundo, porque a referência ao AI-5 não é um ataque genérico à democracia. A referência ao AI-5 é um ataque ao Parlamento brasileiro, ao Supremo Tribunal Federal e a todas as instituições do Poder Judiciário, as instituições do regime democrático. É um ataque aos direitos e garantias individuais
em especial a liberdade de imprensa e até mesmo o habeas corpus. Todos esses relativizados pelo AI-5, que foi um instrumento de um período obscuro da nossa história. Portanto, o momento é de união do conjunto de democratas brasileiros para reafirmar a democracia como o único caminho para a superação das nossas crises e para a construção de um futuro de esperança para o povo brasileiro. Vida longa à nossa democracia, vida longa às nossas instituições e o mais veemente repúdio a quem flerta com o autoritarismo. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente. Estamos chegando ao final do nosso podcast, francamente, e a gente sempre termina aqui com uma dica cultural. E é bem legal que essa dica cultural tenha conexão com o tema que a gente está falando na semana. O tema de hoje é AI-5. Então quero indicar para você o documentário AI-5, O Dia que Não Existiu, do competente jornalista Paulo Marcum. Para quem não faz ideia do que foi esse momento sombrio da política brasileira, vale muito a pena assistir o AI-5 para perceber que são dias que a gente espera que não voltem nunca mais. Um grande abraço, uma boa semana para todos, bom resto de semana para todos e até a semana que vem. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente. Francamente.